Hoje o Oriente Médio está basicamente um caos. Guerras civis, grupos terroristas, ataques terroristas, tudo. Só que tudo tem uma origem: a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma manifestação e protesto pró-democracia que basicamente afetou todo o mundo árabe. O mundo árabe nunca mais foi o mesmo. Ditadores foram derrubados, houve golpes militares e até causou guerras civis em países como Líbia e Síria. E hoje eu vou explicar para vocês como foi a Primavera Árabe e como começou. Vamos ter que primeiro explicar o que foi a Primavera Árabe. Foi uma manifestação e protesto gigantesco pedindo democracia, mudança de regime, fim de ditaduras, eleições livres e mais liberdade. A Primavera Árabe se originou na Tunísia, que é hoje considerado por muitos o país árabe com mais sorte e sucesso. Vou explicar agora como é que começou a Primavera Árabe. Vamos ter que ir para 2010, dezembro de 2010. Naquela época a Tunísia era uma ditadura que era governada pelo presidente / ditador Ben Ali. Um homem chamado Mohamed Bouazizi, de 26 anos, vendia frutas nas ruas da Tunísia. E vamos falar que ele não fazia muito dinheiro, ele vendia fruta mais para sustentar a família dele. Só que aí um dia a polícia da Tunísia tomou o carro dele de frutas. Ele tentou pegar de volta, só que a polícia não deixou. Ele foi lá em uma sede do governo reclamar, só que ele foi ignorado. Depois disso, ele ficou da vida, foi para uma instalação do governo, se molhou de gasolina e ele tacou fogo nele mesmo. Ele morreu. O povo da Tunísia ficou da vida, ficou irritado, ficou revoltado. Até porque, deixa eu ficar, naquela época a Tunísia era uma ditadura, ou seja, não existia lei internacional, não existia liberdade, não existia internet, inúmeras informações na internet, essas coisas eram banidas pelo governo, e líderes da oposição e jornalistas da oposição eram mandados pra cadeia. Depois disso, o pessoal da Tunísia foi pras ruas manifestar pedindo que o ditador Ben Ali saísse do poder. O ditador Ben Ali falou que caso as manifestações parassem, ele ia liberar mais a internet e melhorar o custo de vida para os tunísios. No entanto, o povo não estava nem aí e continuou manifestando. Eventualmente, ele mandou a polícia da Tunísia para ir controlar as manifestações. Só que não deu. Quanto mais policial chegava, mais gente chegava. Galera, o protesto lá ficou tão grande, mas tão grande, cresceu tanto, tava literalmente na brinca de guerra civil, que eventualmente Ben Ali renunciou e fugiu da Tunísia. E a Tunísia ganhou uma nova constituição e elegeu um novo presidente. Resumindo, a Tunísia agora virou uma democracia depois dos protestos que teve. E depois disso, muitos países ao redor do mundo árabe viram isso como uma oportunidade para ter uma troca de governo, entendeu? Então, o que eles fizeram? Decidiram imitar a mesma coisa. Isso foi por todo o mundo árabe. Em países como o Egito, Líbia, ditadores foram derrubados, e também países como Líbia e Síria causou guerras civis que duram até hoje. O pessoal do Egito viu o que havia acontecido na Tunísia e decidiu imitar para derrubar o ditador deles, Hosni Mubarak, que estava há 30 anos no poder. As manifestações lá foi muito grande também. E eventualmente Hosni Mubarak renunciou e também saiu do poder. O Egito depois
finalmente elegeu democraticamente seu primeiro presidente, Mohamed Morsi. No entanto, vamos falar que Mohamed Morsi é de um partido que não é tão bom assim não, viu? Ele era do partido da Muslim Brotherhood, que é um partido antimonarquista e antiditatorial lá no mundo árabe. Que é também reconhecido como um grupo terrorista por países como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes, Síria e até a Rússia. Porque, como você sabe, esse grupo da Muslim Brotherhood se opõe a ditaduras e monarquias. E como você sabe, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Bahrein são monarquias e a Síria é uma ditadura. E o motivo que a Rússia se opõe a esse grupo é mais porque eles não são contra o regime da Síria, então é por isso que a Rússia também se opõe a esse grupo. Então, apenas um ano depois que Mohamed Morsi foi eleito lá no Egito, ele foi derrubado em um golpe militar liderado pelo ministro de defesa do exército egípcio Abdel Fattah al-Sisi, que eventualmente tomou o poder no Egito e retirou o grupo Muslim Brotherhood do Egito e também reconheceu como um grupo terrorista. E até hoje Sisi está no poder no Egito. Agora vamos para a Líbia. Aí é boa a Líbia, viu? A Líbia naquela época estava sendo governada pelo coronel ditador Muammar Gaddafi por 42 longos anos. É um rei, basicamente. Gaddafi havia tomado o poder em 1969, quando ele derrubou a monarquia da Líbia. E vamos falar que depois que ele tomou o poder, ele virou um líder muito, assim, repressivo com a própria população da Líbia. E ele era muito maluco também. Sem contar que houve várias tentativas de golpe contra ele e todas deram errado. Deixa eu dar um exemplo do que Gaddafi fazia. Eu já falei de Gaddafi em um vídeo aqui, mas eu vou falar de novo. Gaddafi apoiava grupos separatistas, anti-imperialistas e outros tipos de grupos terroristas. Por exemplo, Gaddafi apoiava o IRA na sua luta contra os britânicos na Irlanda do Norte, apoiava as Farc na sua luta contra a Colômbia, apoiava o PLO na sua luta contra o governo de Israel e apoiava até o PKK na sua luta contra o governo da Turquia. E vamos falar que Gaddafi era um maluco. Ele literalmente decidiu ter um bando de guardas que eram soldadas femininas. Gaddafi fez isso porque ele achou que naquela época os soldados americanos ou de outros países, que eram maioria homens, não iam ter coragem de atirar em soldadas que eram mulheres. É isso que Gaddafi pensava. Eu vou ter que falar outra coisa que Gaddafi também fez. Gaddafi também declarou o Golfo de Síria, um golfo na Líbia, como um mar da Líbia apenas. Quando ele desenhou essa linha aqui, da qual ele se referiu carinhosamente como a linha da morte. Ele falou que qualquer navio ou avião, não importa de qual país seja, pode ser qualquer país do mundo, se cruzar a linha, vai ser militarmente atacado pela Líbia. No entanto, os Estados Unidos se recusou a reconhecer essa linha da morte e continuou mandando navios e aviões para o Golfo de Síria. E Gaddafi só mandava avião para ir combatê-los e sempre perdia. Em resposta a isso, Gaddafi começou a meio que causar ataques terroristas. Por exemplo, em 21 de dezembro de 1988, uma bomba explodiu a bordo do avião 103 da Panam, que matou 259 pessoas, a maioria deles sendo americanos e britânicos. Gaddafi foi mais tarde descoberto ter sido responsável por esse ataque. Eu tô falando de Gaddafi para vocês verem o quanto maluco ele era. Gaddafi também era cheio de dinheiro. Ele investiu muito em um exército pequenininho que ele fez com apenas 780 mil soldados. Sem contar também que ele era um pouco... assim, ele tinha um problema sério com fronteiras. Calma, toda hora que eu lembro dessa história. Calma, eu vou explicar agora. Em 2008, o filho de Gaddafi foi preso na Suíça por aparentemente estar vendendo drogas. E ele foi preso por apenas 2 dias depois de ser solto. Gaddafi
Desculpe, galera, que toda hora que eu lembro dessa história eu rio. Gaddafi ficou extremamente revoltado. Então o que ele fez? Ele foi na ONU e pediu publicamente para que a Suíça deixasse de existir. É sério, ele foi na ONU e pediu para que a Suíça deixasse de existir e fosse dividida entre França, Itália e Alemanha. Ele agiu como se o filho dele pegou prisão perpétua, né? Que ele foi lá pedir para um país deixar de existir só porque ele prendeu o filho dele por 2 dias. O que tem de errado com ele? O filho de Gaddafi também falou que caso a Líbia tivesse bombas atômicas, eles iam apagar a Suíça do mapa. E mais tarde Gaddafi foi além e declarou uma jihad contra a Suíça. Se tu não sabe o que é jihad, é guerra santa. E ele também ia fazer um massacre do seu próprio povo. Ele falou que qualquer um que era contra ele ia mandar o exército da Líbia ir porta por porta e atirar em todo mundo. Enfim, vocês entenderam quanto o Gaddafi é louco. Agora vamos voltar para o assunto da Primavera Árabe. They love me, all my people with me. They love me all. Depois disso, a Primavera Árabe foi para lá. Milhares de líbios foram para as ruas manifestar pedindo que Gaddafi saísse do poder. E Gaddafi, sem evidências, até falou que aqueles manifestantes eram da Al-Qaeda. Falando até que a Al-Qaeda estava colocando drogas em comidas para meio que fazer os líbios ficarem contra Gaddafi. E ele continuou sendo repressivo e autoritarista. Eventualmente, os manifestantes começaram a se armar e soldados do exército líbio em si começaram a desertar e se juntar a eles. E começaram a lançar ataques contra membros do exército líbio. Esses ataques tiveram apoio aéreo da OTAN, que começou a bombardear diversas forças militares que eram leais a Gaddafi. Eventualmente, Gaddafi foi pego pelos rebeldes, torturado de todas as formas desumanas e executado. As imagens dele sendo torturado são muito fortes, ou seja, eu não vou poder mostrar aqui no vídeo. Até hoje, na Líbia, tá tendo guerra civil para ver quem vai tomar o poder lá. Agora vamos para a Síria. A Síria desses é o que mais se safou, se deu bens, pois o atual ditador da Síria, Bashar al-Assad, ainda está no poder e não foi derrubado ainda. Deixa eu explicar como foi lá na Síria. Lá na Síria, o que começou como protestos pacíficos virou literalmente revolução após a polícia ter severamente atacado os manifestantes. Depois disso, um grupo de pessoas se armaram e até mesmo soldados do exército sírio desertaram e juntos formaram um grupo chamado The Free Syrian Army, ou traduzido para o português, o Exército Sírio da Liberdade. Esse grupo tem como sua principal função derrubar Bashar al-Assad do poder. Esse grupo é apoiado por países como Turquia, Arábia Saudita, Estados Unidos, etc. Lá no Iêmen também teve a Primavera Árabe, onde o ditador Saleh também foi derrubado do poder. Só que depois que ele foi derrubado do poder, o país meio que se dividiu e atualmente lá no Iêmen está em guerra civil entre o atual governo do Iêmen, que substituiu o antigo governo que é apoiado por Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, esses países aí, e os Houthis, que são apoiados pelo Irã. No Bahrein, o pessoal estava pedindo o fim da monarquia no Bahrein. E em resposta, a Arábia Saudita enviou soldados e reforços para salvar a monarquia, para que a monarquia não caísse. E deu certo, a monarquia no Bahrein não caiu graças à ajuda saudita que chegou lá. E em países como Argélia, houve só manifestações gigantescas, mas não houve troca de governo. E também em outros países árabes houve pequenas manifestações. A Primavera Árabe mudou a história do mundo árabe. Causou golpes de estados, fim de ditaduras e guerras civis que duram até hoje. A Primavera Árabe também inspirou várias outras manifestações contra ditaduras ao redor do mundo. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Se gostou do vídeo, se inscreva, deixa like. É isso, tamo junto e falou!